Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Carol, estudante da Casa do Caminho, e em mais essa oportunidade venho aqui para refletir um pouco mais com vocês sobre a doutrina dos Espíritos. Para darmos início à nossa palestra, à nossa reflexão, vamos realizar a prece inicial. Elevando nosso pensamento a Deus, sintonizando a nossa mente e o nosso coração com o mais alto, pedimos permissão para iniciar mais uma reunião online, que mesmo que distantes, possamos nos unir através das nossas vibrações positivas e dos nossos pensamentos voltados para o bem. Que possamos meditar sobre as palavras do Evangelho, refletindo sempre sobre os ensinamentos de Jesus, colocando tanto quanto for possível no nosso dia a dia. E nós te agradecemos de todo o coração. Que assim seja. Bom, pessoal, espero que todos estejam bem. E no tema de hoje, nós vamos discutir sobre a verdadeira desgraça. Pois é, um tema bem impactante e também muito reflexivo, não é mesmo? Este texto foi retirado lá do Evangelho segundo o Espiritismo e é um texto que foi ditado pelo espírito da Delphine Girardin, em Paris, no ano de 1861. Ainda que sendo um texto bem antigo, ele faz muito sentido para o nosso comportamento nos dias atuais. Vamos também, durante a nossa exposição, citar alguns trechos da Revista Espírita de 1867. Então, é um material de estudo muito importante, muito potente, que com certeza vai nos fazer meditar aí, não é mesmo? Como eu sempre digo, e também outros colegas palestrantes também dizem, né? Quando recebemos um tema para discutir, para dialogar, o primeiro ouvido que ouve é o nosso, e assim nós somos as primeiras pessoas que devemos internalizar esses conhecimentos, né? Então vamos lá fazer essa troca, esse compartilhamento positivo e edificante. Bom, para começar, a gente pode buscar no dicionário o significado da palavra desgraça. O que é isso? Essa palavra é uma palavra que, infelizmente, faz parte do nosso cotidiano, né? Quando nós ligamos a televisão, quando nós saímos de casa, nós nos deparamos com algumas desgraças. Ou então, nós classificamos alguns acontecimentos da nossa vida ou ao nosso redor como desgraça. Mas será que já pensamos um pouco mais sobre o que significa essa palavra? Bem, lá no dicionário, um dos significados para desgraça é perda das boas graças de que se desfruta junto a alguém, desfavor, desvalimento. Então, a partir do momento que eu perco ali uma boa graça, algo positivo que está me satisfazendo, já é considerado uma desgraça, né? Bom, aqui também a gente encontra no dicionário um segundo significado, né? Que é revés da fortuna, azar, desdita, infelicidade. Então, todas essas questões aí, infelicidade, né? Desfavor, são sinônimos da desgraça. Mas será que esses significados que nós vimos refletem de verdade o que é a verdadeira desgraça? Será que aquilo que a gente identifica no nosso senso comum é realmente desgraça? Bem, vamos aí nos orientar à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que no texto A Verdadeira Desgraça nos mostra um outro panorama sobre o tema. Olha lá essa frase que a gente retirou. A verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Então, olha aí, de início já dá esse choque no leitor, né? Dizendo que o homem, o ser humano, aquele que está encarnado, já é um desgraçado. Por que ele está dizendo isso neste texto? Bem, de maneira nenhuma ele está nos ofendendo, e sim dizendo qual é a nossa real condição na hierarquia da escala espírita. Para nós, estudantes da doutrina, né? Nós sabemos que fomos criados por Deus de que forma?
simples e ignorantes. Simples na forma e ignorantes no saber. Com o passar do tempo, fomos evoluindo e fomos ascendendo, ou seja, alçando degraus maiores na hierarquia. E falando de uma maneira geral, o Livro dos Espíritos nos coloca 3 ordens principais. A primeira ordem dos espíritos puros, a segunda ordem dos bons espíritos e a terceira ordem, que são dos espíritos imperfeitos. Logo, os desgraçados. Por quê? Porque estão longe da graça, estão longe de enxergar a verdadeira felicidade, de viver de uma maneira plena. Por quê? Porque ainda está aprendendo, ainda está caminhando. Por isso, se encontra aí em mundos primitivos, em mundos de provas e expiações, como é o nosso, né? A gente reencarna aí com o objetivo de aprender, porém esse aprendizado é feito a duras penas, com muita luta, muitos desafios, na maioria das vezes com muitas dores. Por quê? Porque nós utilizamos o nosso livre-arbítrio de maneira equivocada, cometemos muitos erros e sofremos as consequências. Por todos esses motivos, o texto já nos coloca como desgraçados. E mais, nos diz que o que a gente enxerga como desgraça, como algo ruim, na verdade não é tão ruim assim. E nós vamos entender o porquê. Acontece que a nossa visão, enquanto estamos encarnados, ela é muito limitada. Nosso ponto de vista é limitado. Por quê? Porque estamos presos neste corpo físico. Nós somos seres espirituais, porém no momento estamos vivendo, estamos trilhando uma jornada material. E isso faz com que eu esqueça quem eu realmente fui, quais são os meus verdadeiros propósitos. Eu esqueço, né, de uma maneira clara, eu não tenho a visão clara disso, porém, os meus sentimentos, a minha personalidade, as minhas atitudes e os próprios caminhos nos quais eu sigo a minha vida já dão pistas e já me mostram quem sou eu, quem fui eu numa outra encarnação e qual é o meu propósito. Então, a gente não tem isso de uma maneira clara, né? Porém, na nossa consciência, no nosso íntimo, nós temos esse sentimento, nós temos essas aspirações, né, do que queremos, do que somos e do que precisamos fazer. Porém, quanto mais a gente vai se envolvendo com as coisas materiais, a gente vai perdendo essa sensibilidade. Por isso que é tão importante o autoconhecimento, porque ele vai tornando mais claro os nossos objetivos internos. Muitas vezes, quando a gente se volta muito para o lado material, a gente vai perdendo essa sensibilidade. Nós que estamos, como já disse, no mundo de provas e expiações, com certeza estamos envolvidos com a matéria. Temos que nos envolver, né? Com questões de família, com questões de trabalho e com outras pendências que fazem parte aí do nosso dia a dia. Porém, temos que tomar cuidado e analisar onde nós estamos focando o nosso pensamento. Se nós estamos dando mais importância para as coisas materiais que são perecíveis e deixando de lado as coisas espirituais que são permanentes. Tudo é uma questão de equilíbrio, né, e organização interna. Temos com certeza momentos de altos e baixos, isso é normal, todo ser humano passa por isso, né? Em alguns momentos estamos mais focados, outros não, isso faz parte, mas que a gente possa seguir no caminho, né? Não sair do caminho. Porque estando no caminho, o nosso ponto de vista já é limitado, né? Imagine fora. E esse ponto de vista limitado que nós temos enquanto estamos aqui neste corpo físico faz com que a gente se afaste da ideia real da felicidade. Será que nós sabemos realmente o que é a felicidade? No que consiste esse sentimento? É muito comum associar a ideia de felicidade com ganhos e conquistas materiais. Mas, como já dissemos, essa é uma felicidade perecível. É algo muito momentâneo e frívolo, né? Ou seja, não é algo real, não é algo permanente.
porque todas as conquistas materiais permanecerão aqui no planeta Terra. Lá na Revista Espírita de 1860, ele nos diz uma outra coisa. Vejamos. Se Deus pôs em nossos corações essa necessidade tão grande de felicidade, é que ela deve existir em algum lugar. Sim, confiai nele, mas sabei que tudo quanto Deus promete deve ser divino, como ele. E que a felicidade que buscais não pode ser material. Percebe aí que nessa dissertação lá da Revista Espírita, os espíritos nos falam que a felicidade que buscamos, que procuramos, ela não pode ser material. Nós sabemos que experimentaremos esse sentimento de felicidade, porque por enquanto ela não é deste mundo. Mas quando experimentarmos esse sentimento, com certeza ele não será associado a algo material. Não estará associado aos meus ganhos pessoais, às minhas conquistas pessoais, no sentido material, né? Mas sim em algo muito maior. É uma satisfação plena que a gente ainda não conhece. Nós experimentamos pequenos momentos de euforia, pequenas alegrias, mas que depois, muitas vezes, percebemos que não era bem assim, né? Quantas situações nós já não passamos, que vivemos ali minutos de alegria, de euforia, e depois nos arrependemos. Ou naquela busca de uma felicidade que a gente não sabe, né? O que vai nos proporcionar, a gente vai atirando para todos os lados, colocando os pés pelas mãos, ou buscando muitas conquistas e nada nos satisfaz. A gente vai lá, estabelece uma meta, conquista, não encontra. Depois vai lá, pega mais outra coisa, não encontra. E assim a gente vai se acumulando de bens materiais, ou muitos diplomas, ou muito status, e isso não traz a felicidade. Porque a felicidade, quando chegarmos, né, no patamar de poder, de fato, experimentar esse sentimento, com certeza vai ser uma satisfação plena. Estaremos ali preenchidos e não vai ser relacionado a nada que é perecível, porque esse estado de felicidade será permanente, né? E não a euforia que experimentamos aí no nosso dia a dia. Então a gente vai percebendo que nós temos um caminho muito grande a trilhar, né? Somos como crianças que iniciam sua jornada lá na creche, na escola de educação infantil e vai subindo os degraus até chegar na universidade, no mestrado, no doutorado. Então nós estamos ainda lá na educação infantil, estamos engatinhando, mas já estamos programados para a evolução. Então, com certeza, não importa os caminhos que nós vamos trilhar, o destino final será a perfeição, será o progresso. E continuando a falar aí, né, sobre a verdadeira desgraça, lá no Evangelho, o texto vai nos dizer um pouco mais, né, a respeito disso. Olha lá. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade que asfixia a consciência, oprime o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. Então, esse parágrafo, né, do texto, com certeza ele é muito potente, ele é muito reflexivo para cada um de nós, né? Porque ele justamente vai dizer que a gente fica tão preso à parte material que a gente vai associando a felicidade nessas satisfações momentâneas que temos. E quando vem um desafio, quando vem algo para colocar à prova tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente encara como desgraça. E ele diz que não, que a desgraça é justamente as inquietações fúteis que nós temos no nosso dia a dia. Inquietações essas que quando desencarnarmos, não vamos lembrar. Inquietações essas que quando desencarnarmos,
não vai fazer sentido pra gente mais. E outras coisas que deixamos de lado, que colocamos lá embaixo do tapete, que não demos a verdadeira atenção, aquilo sim vai nos fazer falta. Muitas vezes nos sentimos angustiados, ansiosos e inquietos por coisas tão fúteis, situações meramente materiais que vão ficar aqui. Os desaforos que nós não levamos para casa fica com a gente. Mesmo que a gente coloque abaixo ali aquela situação, né, na base da briga, da violência, aquela situação continua com a gente. A gente não levou o desaforo, mas vai levar o sentimento negativo. Muitas vezes a gente quer tanto trabalhar, ter conquistas materiais, para ter uma boa casa, para ter bons eletrodomésticos e não fica em casa para aproveitar com a família tudo isso que foi adquirido. E aí o tempo passa, as situações vão a cada vez mais, né, se afunilando, o tempo é muito rápido e quando a gente vê, já estamos de volta à pátria espiritual e não aproveitamos esse curto período sendo úteis para a nossa família, para o lugar onde nós estávamos inseridos. E este é um grande desafio para a gente, para mim, para você, para todos nós. Aproveitar que temos saúde, que temos essa força interna de vida e ser útil. O que nós estamos fazendo? Não para o mundo no sentido de grandes feitos, mas pequenas atitudes que muitas vezes é possível para a gente, mas a gente deixa de lado por falta de tempo, por falta de paciência e tolerância. Às vezes, uma conversa com o idoso, um momento ali sentado batendo um papo, uma visita a alguém que está precisando, né, do nosso carinho. Quem sabe, talvez, dependendo da nossa possibilidade, né, uma visita a um abrigo para levar alguns mantimentos, para levar cobertores. Não dependendo de uma instituição, mas por nós mesmos, né? Às vezes estamos andando na rua, vemos a possibilidade de auxiliar e fazemos isso, né, no silêncio, para não humilhar a outra pessoa, para a gente também não cair aí no ego, né? E tantas outras situações que muitas vezes a gente pode fazer, mas as ocupações materiais nos sufocam. É claro, como eu já disse, nós vivemos momentos de altos e baixos. Existem momentos que, de fato, nós precisamos nos dedicar um pouco mais a questões materiais, né? Muitas vezes precisamos nos voltar para o trabalho, nos voltar para o lar, para a nossa família ali, com algumas questões que a gente realmente precisa focar. Mas que isso não seja algo permanente, que a gente entenda e consiga encontrar dentro de nós esse equilíbrio, essa organização, para que a gente possa dar atenção ao nosso lado espiritual. Porque isso faz com que a gente viva a vida de maneira mais leve. Não que a gente vai deixar de enfrentar os desafios, ou que seremos privilegiados aí, né? Seremos blindados diante das situações difíceis. Muito pelo contrário. Mas é como se a gente atravessasse elas com um colete à prova de balas, digamos assim, né? E esse colete é o colete da calma, da sabedoria. E olha lá o que ele diz aqui, ainda no texto do Evangelho. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sobre a verdadeira luz da verdade, e o erro tão estranhamente desfigurado pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados à paz, que não oferece nem glória, nem progresso. Então, ele quer dizer o quê? Que no nosso caminho, no caminho que temos para trilhar, a doutrina espírita será a nossa luz, será a nossa bússola. A gente vai ter que trilhar os mesmos caminhos, passar pelas mesmas ruas esburacadas, caso tenhamos que passar. Mas passaremos com mais segurança e teremos a fé de chegar ao final
vitoriosos. E quando ele fala aqui dessa questão do soldado, né? Que ele não foge da luta, que para ele o importante é estar no campo de batalha, está fazendo uma analogia com os desafios da nossa encarnação. Toda vez que encontramos um desafio, o nosso ímpeto é de tirar da frente e não de resolvê-lo, né? A gente quer fugir, a gente quer se mudar, mas o problema sempre nos acompanha, não é mesmo? Independente de onde estivermos. Por quê? Porque o problema não está no ambiente, não está nas pessoas, está conosco mesmo e com a nossa personalidade. Então, nós temos que enfrentar aquele calo, né, no nosso pé, aquela pedrinha do nosso sapato, ela não deve ser retirada. Essa pedrinha deve ser lapidada, porque dessa maneira a gente aprende. É fácil? Não, é muito desafiador, mas é por isso que estamos aqui, não é mesmo? Temos que tomar muito cuidado também com os nossos pensamentos, porque muitas vezes, quando a gente só visualiza as desgraças, as situações ruins, quando algo não me favorece e eu já caio aí na tristeza excessiva, na preocupação angustiante e o pior, né? Na reclamação excessiva, na maledicência excessiva. Isso interfere muito na minha atmosfera, enquanto ser encarnado, né? Na minha energia, na minha vibração, e reverbera também na energia e na atmosfera espiritual do planeta Terra. Materialmente, o nosso planeta é lindo, maravilhoso, cheio de riquezas naturais. Porém, espiritualmente, o nosso planeta, ele é denso. Por que ele é denso? Porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles, apesar de não serem possíveis de serem enxergados com os olhos, eles são matéria. E essa matéria fica impregnada de uma maneira negativa no nosso planeta, influenciando negativamente, não é mesmo? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso, quando a gente se reúne, seja à distância, seja presencialmente, numa vibração, em energias e pensamentos positivos, nós estamos contribuindo para o nosso planeta Terra em termos de pensamentos positivos e atitudes positivas. A gente nunca pode esquecer que pensamento é vida. Nós fomos criados a partir do pensamento e da vontade do Criador, né? Então, com certeza, nós somos dotados dessa força interna. E como isso pode nos ajudar ou nos atrapalhar, né? Quando nós estamos vivenciando uma situação negativa e a gente começa a sintonizar com energias, pensamentos e falas negativas, parece que a nossa situação vai ficando muito mais densa. Ao passo que, quando estamos aí voltados para pensamentos positivos e vibrações mais favoráveis, com certeza o nosso ambiente melhora. É claro que isso não é um passe de mágica. Se nós tivermos que enfrentar um problema, enfrentar uma determinada situação, como eu já mencionei, nós vamos enfrentar. Com pensamento positivo ou negativo, nós vamos enfrentar. Mas com certeza a positividade ajuda a tornar qualquer situação mais tranquila de se viver. Prova disso é os diversos estudos científicos que temos, inclusive com doenças do corpo físico, que a pessoa dentro do hospital, que se mantém positiva, se mantém sorridente, ela responde melhor ao tratamento do que aquela que está sempre angustiada. E aí nós temos vários programas de voluntários, principalmente com crianças, que vão até o hospital fazer brincadeira, fazer ali um momento tão difícil, mais leve, mais suave. E é assim, né, que nós também vamos auxiliar o nosso planeta, tentando aí vibrar de uma maneira mais positiva. 24 horas por dia é impossível, né, se manter positivo, porque nós temos milhares de pensamentos e milhares de preocupações que nos rondam. Mas nós temos sempre que fazer o exercício de, quando vir um pensamento negativo,
quando vir um pensamento ruim, tentar aí substituí-lo por algo positivo. Tentar enxergar dentro da situação algo de bom. Porque às vezes nós ficamos tão envoltos nessa atmosfera densa de reclamações, que aquilo acaba nos perturbando e perturbando quem está ao nosso redor. E outra pessoa que está às vezes ao nosso lado passa por uma situação pior e não se queixa tanto e não reclama tanto. Então, com certeza, esse é um aprendizado, um desafio pra gente, um desafio pra mim, porque quando nós estamos vivenciando a situação, é muito difícil a gente sair, né, um pouquinho ali, observar panoramicamente e encontrar pontos positivos. Eu sei que é difícil pra mim também. Por isso que é um exercício. Por isso que somos seres em aprendizado. Ora conseguimos e nos fortalecemos, e ora não conseguimos e aprendemos com este momento também, né? E como eu havia citado lá no início, eu ia trazer um pouquinho da Revista Espírita de 1867, que justamente vai trazer para nós esse texto, que se chama Atmosfera Espiritual. Trouxe alguns trechos para a gente falar aqui hoje, olha lá. Conforme os pensamentos que o dominam, o encarnado irradia fluidos, impregnados desses mesmos pensamentos, que o viciam ou o saneiam. Fluidos realmente materiais, embora impalpáveis, invisíveis aos olhos do corpo, mas perceptíveis pelos sentidos perispirituais e visíveis pelos olhos da alma, pois impressionam fisicamente e simulam aparências muito diferentes para os que são dotados de visão espírita. Então percebe que não é simplesmente algo que a gente acha que pode acontecer ou que a gente imagina. Não. É algo científico, doutrinário, que está aqui para nos alertar, né? Para nos conscientizar. Se nós tivéssemos a visão espiritual para enxergar a densidade dos pensamentos que nós vamos construindo ao longo do dia, com certeza nos policiaremos, nos policiaríamos, né? E ficaríamos assustados. Assim como, por exemplo, os vírus. A gente não está enxergando o vírus, a gente não sabe onde ele está, mas a gente sabe que ele existe e que ele causa estragos. Assim é o nosso pensamento, que pode ser voltado para o lado positivo e pode nos edificar e edificar quem está ao nosso redor através de vibrações, de preces e de palavras que vão sempre fortalecer, ou também pode derrubar, né? Através de palavras, através de atitudes e comportamentos que vão cada vez mais prejudicar a nós e quem está ao nosso redor. E o texto Atmosfera Espiritual continua dizendo que, levando-se em conta que são os maus pensamentos que engendram os maus fluidos e os atraem, devemos nos esforçar para só ter pensamentos bons, repelir tudo o que é mal, como se recusa um alimento que nos torna doentes. Numa palavra, trabalhar por nosso melhoramento moral. É claro que, como ele está falando aqui, é um esforço. Só ter bons pensamentos no dia, eu diria que hoje, pelo menos para mim, é impossível. Nós vivenciamos diversas sensações e essas sensações nos causam diversos tipos de pensamentos, alguns positivos, alguns negativos. Eu acho que o que a gente deve focar é aonde a gente centra o nosso pensamento. Qual dos dois lados nós vamos alimentar? Porque a gente percebe que é toda uma questão de alimentar, né? Se vem aquele sentimento negativo, a gente muitas vezes não pode freá-lo, mas a gente pode não alimentá-lo. Não dar seguimento a ele. Continuar ali naquela energia negativa, pensando cada vez mais coisas ruins e vibrando cada vez mais de uma maneira negativa. E isso está dentro, né, do nosso poder de escolha. Muitas vezes a gente vai receber mesmo aquele choque, aquele pensamento. Mas será que nós vamos alimentá-los ou não? Quando ele fala aqui, trabalhar
para o melhoramento moral é isso. É fazer escolhas daquilo que a gente deseja alimentar. E com certeza o que a gente deseja é sempre alimentar o nosso lado positivo, né? Que é aquilo que nos engrandece, que é aquilo que nos torna melhores. Não melhores aos olhos dos outros, mas melhores dentro de cada um de nós. Para nossa saúde mental e espiritual, que com certeza vai refletir na nossa saúde física. Porque quando estamos bem aqui e aqui, mesmo que o corpo físico não esteja legal, a gente consegue seguir, não consegue? Pois é. Então, isso também demanda um esforço da nossa parte. E momentos como esse de reflexão, de estudo, com certeza somam para que a gente possa, né, juntos aí buscar formas de driblar esses sentimentos, esses pensamentos ruins e construir em nosso redor uma atmosfera de pensamentos, de atitudes e, consequentemente, né, de um comportamento melhor. Temos um caminho longo a trilhar, mas toda grande caminhada sempre começa com o primeiro passo. Então a gente pode começar hoje a tentar driblar pelo menos um pensamento negativo que veio. Aquele sentimento ruim voltado para desgraça, né, para questões negativas, a gente pode tentar aí neutralizá-lo com um sentimento de gratidão, com um sentimento positivo. E aí, nesses pequenos esforços que vamos fazendo no nosso dia a dia, ou na nossa semana, ou no nosso mês, com certeza vai refletir positivamente aí quando chegarmos ao fim de nossa encarnação. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, porque esse momento é de grande aprendizado para mim e espero que tenha feito sentido para você também. Que possamos aí, em oportunidades futuras, estar novamente juntos, refletindo, estudando e aprendendo um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos, que tanto nos auxilia nesses momentos turbulentos e também, né, nos auxilia nos momentos positivos. Certo? Para finalizar, vamos realizar a nossa prece final, né? Vamos aí tranquilizando a nossa mente, permanecendo com o pensamento elevado, agradecendo por essa oportunidade bendita que tivemos de mesmo à distância estarmos unidos através da nossa vontade de aprender juntos. Que essa energia positiva, que essas vibrações benéficas possam chegar a todos que necessitam e que a cada dia seja uma nova oportunidade para nos melhorarmos, para sermos úteis a nós mesmos, a nossa encarnação, a nossa proposta de vida e aqueles que se encontram ao nosso redor. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Beijo no coração de vocês e até a próxima!